Você já parou para pensar por que a geladeira dos seus avós durava décadas, enquanto muitas das atuais já apresentam problema antes mesmo de completar 5 anos de uso? A resposta não está na sorte, e sim na marca escolhida. Hoje você vai descobrir quais fabricantes ainda conseguem entregar geladeiras feitas para durar, vendidas aqui no Brasil e extremamente bem avaliadas por quem já comprou. Antes de seguir, vale muito a pena se inscrever no canal e deixar o seu like agora. Assim, você garante que as próximas comparações sobre eletrodomésticos duráveis cheguem até você. A primeira marca da nossa lista é a Consul, uma das fabricantes mais tradicionais do mercado brasileiro de eletrodomésticos. A empresa nasceu em 1950, quando foi fundada a indústria de refrigeração Consul Sociedade Anônima, em um galpão de 680 metros quadrados. Ao longo de mais de 70 anos de história, a marca se tornou uma das líderes em vendas de linha branca no país e está presente em mais da metade dos lares brasileiros. Segundo dados divulgados pela própria Whirlpool, empresa que controla a marca, a Consul já comercializou mais de 34 milhões de refrigeradores desde a sua fundação, um número que mostra a escala e a confiança que o consumidor brasileiro deposita nesses produtos. Essa presença enorme no mercado tem um efeito prático direto sobre a durabilidade percebida. Como a marca é extremamente popular, peças de reposição e assistências técnicas autorizadas estão espalhadas por praticamente todas as cidades do país, o que facilita e baixa o custo de consertos quando algum componente precisa ser trocado. Entre os modelos mais bem avaliados atualmente está a linha equipada com o sistema chamado Espaço Flex, que permite reorganizar os compartimentos da porta em até 10 configurações diferentes. A marca também investe em modelos com tecnologia frost-free, que elimina o degelo manual e reduz o desgaste mecânico causado pelo acúmulo de gelo dentro do aparelho. Como todo eletrodoméstico vendido no Brasil, os produtos da Consul seguem a garantia legal de 12 meses, prevista pelo Código de Defesa do Consumidor. Mas o grande diferencial da marca está mesmo na rede de assistência técnica pulverizada, que garante suporte rápido mesmo em cidades menores e distantes dos grandes centros. Ao unir preço acessível, ampla disponibilidade de peças e uma reputação construída ao longo de 7 décadas, a Consul segue sendo uma escolha segura para quem busca uma geladeira pensada para durar por muitos anos. A segunda marca da lista é a Brastemp, considerada por muitos brasileiros como sinônimo de qualidade em eletrodomésticos. A empresa nasceu em 1954, em São Bernardo do Campo, criada pelo grupo Brasmotor, e o próprio nome surgiu da junção das palavras Brasil e temperatura. Já nos primeiros anos de existência, a marca se destacou pela inovação. Em 1959, lançou a primeira lavadora automática do país, e em 1964 apresentou a primeira geladeira brasileira com 2 portas. Em 1994, a Brastemp se uniu à Consul para formar a Multibras, empresa adquirida pelo grupo americano Whirlpool no ano de 2000. Desde então, a marca segue investindo em tecnologia sem abandonar a reputação de robustez construída ao longo de décadas. Segundo pesquisas de opinião como o Top of Mind, promovida pelo jornal Folha de São Paulo, a Brastemp aparece de forma recorrente como uma das marcas nacionais mais lembradas e preferidas pelos consumidores das classes mais altas do país. Um dos motivos para essa preferência é a percepção de durabilidade. A expressão popular não é assim uma Brastemp, criada originalmente em uma campanha publicitária, virou parte do vocabulário brasileiro para expressar que algo não tem a qualidade esperada, o que reforça o quanto a marca é associada a um padrão elevado de fabricação. Atualmente, os modelos frost-free da Brastemp utilizam compressores com tecnologia inverter, que ajustam a velocidade de rotação conforme a necessidade real de resfriamento, reduzindo o desgaste mecânico e prolongando a vida útil do aparelho. Muitos modelos também contam com um acabamento chamado Evox, desenvolvido para resistir melhor a marcas de dedos e pequenos riscos do uso diário. Combinando décadas de história, tecnologia atual e uma rede de assistência técnica espalhada pelo país, a Brastemp
segue como uma opção sólida para quem busca tradição aliada à durabilidade. A terceira marca é a Electrolux, fabricante sueca fundada em 1919, que chegou ao Brasil em 1926, vendendo seus produtos porta a porta na cidade de São Paulo. Ao longo de um século de atuação no país, a empresa se consolidou como uma das maiores fabricantes de linha branca do mundo, vendendo anualmente cerca de 60 milhões de produtos em mais de 120 mercados diferentes. Segundo dados divulgados pela própria companhia, hoje 67% dos lares brasileiros possuem pelo menos um produto da marca, reflexo direto da confiança conquistada ao longo de gerações. Em 1996, a Electrolux adquiriu o controle acionário da Refripar, na época, a segunda maior indústria de linha branca do Brasil, movimento que consolidou sua presença na América Latina e ampliou sua estrutura de fabricação e assistência técnica no país. Foi a Electrolux que lançou, no ano 2000, o primeiro refrigerador frost-free totalmente nacional, tecnologia que eliminou o degelo manual e reduziu o desgaste do motor ao longo dos anos. Atualmente, 100% do portfólio vendido no Brasil é fabricado dentro do próprio país, o que agiliza a produção de peças de reposição. Entre os modelos mais bem avaliados estão os refrigeradores da linha Multidor, em formato francês, que combinam grande capacidade interna com um sistema de resfriamento uniforme, reduzindo a sobrecarga do compressor. A marca também é reconhecida pela ampla rede de assistência técnica autorizada, presente em praticamente todo o território nacional, o que facilita a manutenção ao longo da vida útil do produto. Com mais de 100 anos de existência no mundo e um século de operação no Brasil, a Electrolux segue como uma marca de peso entre quem procura durabilidade aliada à tecnologia. A quarta marca é a Samsung, fabricante sul-coreana que investe pesado em tecnologia para aumentar a vida útil de suas geladeiras. O grande diferencial da marca está no compressor chamado Digital Inverter, presente na maioria dos modelos vendidos atualmente no Brasil. Diferente de um compressor comum, que liga e desliga o tempo todo, o Digital Inverter ajusta continuamente sua velocidade de rotação conforme a necessidade de resfriamento, reduzindo o desgaste mecânico, o ruído e o consumo de energia ao longo dos anos. Por confiar nessa tecnologia, a própria Samsung concede uma garantia diferenciada apenas para essa peça. Aparelhos comprados até dezembro de 2022 e também os comprados a partir de abril de 2026 contam com 10 anos de garantia no compressor Digital Inverter, cobrindo apenas a peça, sem incluir mão de obra. Já os aparelhos adquiridos entre janeiro de 2023 e março de 2026 tiveram direito a uma garantia ainda maior, de 20 anos, sobre o mesmo componente, dentro de uma iniciativa da marca voltada à sustentabilidade e à redução do descarte precoce de eletrodomésticos. Segundo a própria Samsung, a ideia por trás dessa política é reduzir o desperdício causado pela troca frequente de aparelhos, prolongando a vida útil dos produtos. Entre os modelos mais procurados estão os refrigeradores do tipo side-by-side, com 2 portas verticais, que utilizam essa tecnologia para manter a temperatura estável entre o refrigerador e o freezer. Além da garantia, a marca é bem avaliada pela estabilidade térmica de seus produtos, já que o compressor de velocidade variável evita grandes oscilações de temperatura. Some-se a isso um design moderno, com acabamento em inox, e fica claro por que a Samsung conquistou espaço entre as marcas mais confiáveis do mercado brasileiro de geladeiras. Fechando a lista está a LG, outra fabricante sul-coreana com forte presença no mercado brasileiro de geladeiras. Assim como a concorrente Samsung, a LG aposta em um compressor de velocidade variável chamado Smart Inverter, que reduz o desgaste mecânico e prolonga a vida útil do aparelho. A marca concede 10 anos de garantia especificamente para esse compressor, cobrindo apenas a peça, sem incluir o custo de mão de obra em caso de reparo. Outro destaque da LG é a tecnologia chamada Linear Cooling, que distribui o resfriamento de forma mais uniforme dentro do gabinete, reduzindo variações bruscas de temperatura
e ajudando a manter os alimentos frescos por mais tempo. Essa combinação de compressor eficiente e resfriamento uniforme também resulta em um funcionamento mais silencioso, um dos pontos mais elogiados pelos consumidores nas avaliações de lojas online. A marca oferece modelos que vão do simples duplex, com o freezer na parte de cima, até versões maiores no formato side-by-side, todos utilizando a mesma base tecnológica voltada para maior durabilidade e menor consumo de energia. No fim das contas, o que essas 5 marcas têm em comum é justamente aquilo que garante uma geladeira duradoura: tecnologia de compressor pensada para reduzir o desgaste mecânico, uma rede de assistência técnica presente em todo o país e, em alguns casos, garantias estendidas que comprovam a confiança do próprio fabricante em seus produtos. Escolher entre elas não é apenas uma questão de preço, mas de entender qual combinação de tradição, tecnologia e suporte técnico faz mais sentido para a rotina de cada casa.